Olá, alunos, tudo bem com você? Estamos de volta mais uma vez aqui para ministrar essa nossa segunda aula a respeito de seitas e heresias. Esse assunto sempre complexo, né? Sempre bem interessante porque traz respostas, né, a muitas dúvidas que nós temos, e hoje não será diferente. Nós fizemos a primeira aula e agora nós estamos aqui com a nossa segunda aula, também falando dessas principais seitas e heresias. E hoje nós podemos ver que nós precisamos entender, né, principalmente o princípio dessas religiões, dessas seitas, né, que são tratadas como seitas, que o princípio delas todo eles geralmente traz, né, informações bíblicas misturado aquilo que eles creem, que convém que eles creem para poder passar para as pessoas. Então, nós temos aqui o Espiritismo, né, uma das que nós estamos vendo agora. Ele trata de várias coisas, a partir de 1848, né, através de pessoas que começaram a ouvir barulhos, duas crianças jovens, né, de 10 e de 12 anos, elas começaram então a ouvir esses barulhos, começaram a responder também com barulhos, né, com toques nas paredes, na mesa, e por fim foi se comunicando com esses espíritos, né, e eles tiveram então resposta disso, e começou então essa onda de informações, de acontecimentos, e eles foram dando então valor, né, como uma religião, como algo que pudesse ser sustentável e ajudar as pessoas. Porém, eles não têm muitas características que levem a ter uma certeza, né? Porque a única certeza que nós temos mesmo vem de Deus, vem do Criador de todas as coisas, e o Espiritismo foi feito assim. E até os dias de hoje, né, tem pegado muitas pessoas aí desinformadas, né? Muitas pessoas que não buscam realmente entender o que estão entrando, o que estão fazendo, e passam então a viver uma vida bem complicada, né? Sofrida, e em meio a essa vivência estão sendo arrastadas, né, para o inferno, que é esta morte, né? E é também uma vida eterna sem Deus, que isso que é o que mais preocupa. E a proposta do Evangelho é essa, né? Que você tenha salvação. Isso poucas religiões ofertam, porque eles têm uma outra visão, que não precisa ser uma salvação eterna. Eles querem que seja uma salvação em que você pode morrer, então voltar a nascer num outro corpo e assim se recuperar, né? se restaurar dos seus pecados, dos seus erros, e ter uma próxima vida melhor do que a primeira ou que a segunda, e assim por diante, né? Então o Espiritismo, né, a Bíblia nos fala a respeito dele, e temos informações aqui que o que a Bíblia diz a respeito dessas práticas, né? Nós podemos ver que há condenações bíblicas em todos os sentidos. Por exemplo, nós temos quando eles trazem consolações vazias, né? Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o meu povo como ovelhas, aflito, porque não há um pastor. Zacarias capítulo 10, versículo 2 fala a respeito disso, né? Então a necessidade das pessoas serem consoladas, serem amadas, né? Principalmente o amor, que existe uma escassez realmente, então leva elas a procurarem soluções práticas em outras religiões, e onde elas encontram esse acolhimento, né, acabam ficando ali. No livro de Atos capítulo 8, versículo 9, né, então também diz assim: são fontes de lucro. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro um jovem que possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucros aos seus senhores. Atos capítulo 16, versículo 16, então relata essa menina, né, que tinha espírito adivinhador. Ela trazia lucro para aqueles que eram seus mentores ou seus, né, cabeças, né, eles chamam de cabeças, controlando a sua vida. E ela passou então a ter esse encontro com Deus, diz assim:
não devemos consultar astros, né? Já estás cansadas com a multidão das tuas consultas. Levantem-se agora os que disseram os céus, e fitam os olhos aos astros, e que em cada lua nova te predizem algo que há de vir sobre ti. Isaías 47:13 está falando a respeito disso, né? Já em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, que é a prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, contendas, iras, a respeito facções, bebedices, glutonarices, e outras coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vez já tinha vos prevenido, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, versículo 19 e até o 21. Então, essa é uma promessa, né, de que se as pessoas praticarem esse tipo de coisa, a relação é grande, nós podemos ali ver, né, o que está acontecendo com as prostituições, com as discussões, com as facções, com as invejas, com os ciúmes, né? Com a impureza, com a lascívia, com a carne contaminada. Existem coisas aí, meu irmão, que você vai ver que até o diabo duvida, né? Porque estão fazendo coisas aí a respeito de sexualidade, permissividade, né? As pessoas vão se permitindo, fazendo coisas, sofrendo nos seus próprios corpos, a Bíblia fala, né? Então nós temos que observar bem isso aí. A oferta é muito grande, a oferta é uma bandeja de manjares, né? De manjares que aparentemente não são pecados, mas a Bíblia recomenda eles todos como pecados. E nós precisamos então ter esse entendimento, né? Não só a respeito do espiritismo, mas também tem outras religiões, né? Existem várias situações em que o espiritismo também fala de Jesus, fala a respeito de um médium, né? Não considera ele como filho de Deus, mas um médium muito abençoado, muito próspero no seu tempo, né? Mas não aceita, não declara que ele é filho de Deus, e com tudo isso afasta, né, as pessoas de crer no verdadeiro Deus. Eles não consideram a queda de Adão também, né? Nunca houve qualquer evidência, eles negam a queda, né? E como nós cristãos, nós aceitamos a queda como um princípio de uma quebra de relação, né? de obediência, pelo qual entrou o pecado. E nós vimos isso aí, a consequência que trouxe a queda, né? Eles não creem nisso, infelizmente, e felizmente para nós que temos a palavra de Deus, né? Que abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, né? Para que nós entenda, e assim nós somos levados, né? A estar vivendo essa vida abençoada com Deus. Temos também maçonaria, como eu havia dito, né? Temos outras religiões aí que nos levam a entender, né? Por que essas outras religiões, né? A princípio é a facilidade com que as pessoas têm para estarem ali, para continuarem como quem apoia, né, um erro. Então fica muito mais fácil de atrair um seguidor quando ele está errado e você diz: não, continue assim que tu vai melhorar, mas por enquanto fica assim, vai vivendo esse teu pecado, né? Isso aí é natural, é normal, você vai conseguir superar isso aí. Então, com conselhos que mais fazem um afago do que trazem transformação, né? Então é isso que nós temos para essa aula de hoje. Temos também a respeito da maçonaria, né? Várias situações. A maçonaria, ela aponta as virtudes como sabedoria, né? Para conduzir os projetos deles, a força também para sustentar as dificuldades, a beleza, para revelar a delicadeza dos seus sentidos fraternais verdadeiros como maçom. Tudo isso na força de do próprio braço, né? Excluindo o poder de Deus, a força que o Senhor Deus nos dá. Então são tantas coisas que nos fazem pensar, né? O histórico da maçonaria, ele tem por detrás disso uma ideia de que ele ajuda todo mundo, ele
ajuda a prosperar, né? Mas a preço da alma, a preço de sangue, a preço de dor, né? E a preço de uma eternidade sem Deus, como nós já vimos ali. Existem várias correntes que tentam explicar, né, as origens da maçonaria, as buscas de origem iniciática, né? Elas vão desde as principais civilizações que passam pelo ocultismo, magia, crendices, e há escritores que afirmam que o Templo de Salomão é o berço da maçonaria. Segundo a maioria dos historiadores, a maçonaria moderna descende dos antigos construtores das igrejas e catedrais. Sob a influência da igreja da Idade Média, na Inglaterra também surgem as primeiras lojas maçônicas especulativas, já modernizadas durante a reconstrução da cidade de Londres, após o incêndio de setembro de 1666, durante a reconstrução da cidade. Baseado nesses princípios das corporações de ofício, a maçonaria é conduzida pela via sagrada e trabalha em suas lojas pela invocação de um grande arquiteto do universo sobre o livro sagrado, planejando ser o criador de todo o que existe. O livro sagrado também pode ser a Bíblia, o Alcorão, o Torá, codificação espírita, etc. A luz é um importante símbolo da maçonaria, pois representa o espírito divino da liberdade religiosa e a ilustração e esclarecimento e o que esclarece o espírito da claridade intelectual. Então você pode notar que há várias informações, sugestões, né? Aparentemente boas, que atraem as pessoas para isso, e que nós então entendemos que não bate com as escrituras, não bate com a palavra de Deus, com a Bíblia, e nós não podemos ter algo que não bate com aquilo que o Criador, né, o nosso Deus, desde o princípio nos ensina, né, pausadamente todos os acontecimentos, nos ensina a viver aquilo que lhe aconteceu e a sair das dificuldades, e entre todas as coisas nos traz com amor, né, porque o amor que o Senhor nos dispensou a nós é um amor que não se pode medir. Então não há uma outra religião, não há outra coisa que possa fazer com que nós reconheça esse grande amor, né? Entregar o seu próprio filho para morrer na cruz realmente é um fato único, e que nem todo mundo, nem todas as religiões tiveram esta ousadia. Por quê? Porque realmente não são fundamentadas na verdade de um Deus vivo, poderoso como nós. Amém? Eu quero orar por você nesse momento e pedir para que essa nossa aula, que é muito extensa, né? Só que nós temos mais uma terceira aula depois, e além dessa nós temos aqui 9 páginas, né, para meditar sobre essas histórias, né? E hoje nós ficamos aqui então com essas duas seitas, né, que nós observamos aqui, e tenho certeza terá outras, e nós teremos mais condições de discutir esses assuntos, né, na nossa sala de aula através do Zoom. Quero orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, com alegria no coração, Senhor, declaro que o Teu Espírito tem sido o nosso ajudador, tem sido aquele que nos traz o discernimento, Pai, e o entendimento através das informações da Tua Palavra. Temos crido, Senhor, e temos sido abençoados porque cremos no poder da transformação, do conhecimento da Tua Palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu oro e abençoo a cada um, Senhor, que participar deste evento, Pai, e que estiver junto conosco, ligado. Assim também estamos concordando nessa oração na terra e no céu, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você crendo, diga amém, e até mais no nome do Senhor.